Romanos 12, 2. Não os conformeis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amém. É uma advertência para que entendamos a luta que enfrentamos diariamente. E onde é esta luta? Aqui, em la mente. Su maior luta, mi maior luta, é em la mente, em los pensamentos. É onde o mal mais atua para dominar, para destruir, para acabar com uma pessoa. Porque você sabe que uma vez que a mente, a cabeça de um ser é dominada, toda a vida é dominada. Eu digo um ser porque não é apenas com o ser humano, com os animais também. Você domina um cavalo por la cabeça, sim ou não? Então, assim também é o mal. Uma vez que o mal domina os pensamentos, a mente da pessoa, ele tem toda a vida dela dominada. Toda a vida da pessoa é dominada. Então, a Bíblia disse: não os conformeis. Conformar-se é adaptar-se. Incluso, creio que sua Bíblia disse: não os adapteis. Não é assim? Não os adapteis. O que acontece? O mundo, nossa luta contra os pensamentos que o mundo intenta imponer, é grande, pero ao mesmo tempo é uma luta dissimulada. A guerra espiritual, entenda uma coisa, a guerra espiritual é uma guerra dissimulada. É uma guerra imperceptível aos olhos humanos. A guerra de los pensamentos é uma guerra que, se a pessoa não está atenta, Jesus dijo: vigilad e orad. Se eu não sou vigilante, se eu não estou atento, eu serei vítima de estes pensamentos malignos. Porque o mal, o mundo vai tentando fazer-nos acostumbrarnos com as coisas, adaptar-nos às coisas, de a pouquito. Pero vamos a entender isso que a Bíblia disse, que não nos devemos conformar, ou não nos devemos adaptar com este siglo, sino que devemos, por meio da renovação, nossa mente ha sido renovada através da palavra. A persona de Deus tem uma mente renovada. Ela tem o entendimento aberto. Quem é de Deus tem discernimento. A persona de Deus tem já um discernimento diferente. Mientras as pessoas não sejam de Deus, elas não entendem. Há montão de coisas acontecendo e as pessoas não percebem, porque a coisa é bem sutil, a coisa é bem dissimulada. Há uma fábula, para que você me entenda. Há uma fábula que eles chamam la síndrome de la rana hervida. Já escutou você já falar disso? Que disse que se coloca, é uma fábula, que se coloca uma rana na água hirviendo, imediatamente ela brinca da água e se salva. Mas disse que se agarra uma rana e coloca em água fria ou água ao tempo e coloca aí e prende o fogo e vai subindo de a pouquito a temperatura, a água começa a calentar-se.
como a rana tem o poder de adaptar-se ao clima, ela vai gastando energia e cambiando sua temperatura corporal. E com isto se vai desgastando, se vai cansando. Ao ponto que quando a temperatura chega já a um determinado grado, ela, por cansada, ela perde o sentido, já não consegue sair da água e se morre achicharrada. E no mundo espiritual é assim que acontece. Às vezes, uma situação brusca, você percebe. Um ataque espiritual brusco, você percebe. Uma coisa que está muito evidente, a pessoa se dá conta. Pero o problema é quando vem um mal que é progressivo, pero lento. A caída espiritual de muita gente que está na igreja hoje é assim. Ela cai porque empieza ela a adaptar-se a certos pensamentos que hoje, agora, não lhe hace daño, pero allá adelante é a caída da persona. A persona começa a adaptar-se, a acostumbrar-se a não buscar a Deus como buscava. Aquilo não lhe hace daño hoje. É a água que eu lhe dije, que está subindo de temperatura bem despacio. O mal começa a inculcar em sua cabeça uma ideia contrária à sua fé e você aceita. Porque tampouco é uma coisa que lhe está perjudicando agora. Então, gradativamente, aquilo vai aumentando. E aquilo lhe vai desgastando espiritualmente. Vai colocando malos olhos, malos pensamentos. Às vezes, é alguém que se lhe acerca a você da própria igreja, que é um mau testemunho. Alguém que se lhe acerca a você que não quer nada com Deus, mas sigue vindo. Não quer nada, mas ela quer estar com você. Ele quer estar com você. Mas aquilo lhe está quitando energia, lhe está roubando energia. Você se vai adaptando àquela amistade, você se vai adaptando a uma nova forma de buscar a Deus, que não é a que a palavra de Deus estabelece. Senhores, o mal trabalha de forma dissimulada. Nadie cai em la fé de la noite por la mañana. Por isso a Bíblia está errante quando diz: não se adaptem, não se conformem, transformem. Cuidado para não someter-se ao mundo. O mundo, pouco a pouco, quer meter-nos ideias. Há cristianos na igreja que eles querem adaptar uma nova fé. Eles querem distorcionar a Bíblia, adaptar a fé. Deus não se adapta. A Bíblia não é antiga e a Bíblia tampouco é moderna. A Bíblia é eterna. Não existe isso. Mas é que Deus, os tempos se adaptam. Não, não é assim. A santidade de Deus, Ele não vende. Deus não negocia a santidade. E o diabo está tratando de criar um evangelho fácil, um evangelho sem sacrifício, um evangelho sem cruz. A gente pensa, Deus, Ele diz em sua palavra: eu sou o Senhor e não cambio. Amém. Então, tenha muito cuidado que hoje dia, sobretudo, senhores, vivimos hoje dia a era da informação. Hoje dia todo mundo sabe falar de Deus. Sim ou não? Todo mundo. Na rede social, um montão de gente falando de Deus. Não vive, pero habla. E habla bonito, habla politicamente correto, habla, você diz: uau, esse fulano. Mas só Deus sabe
se vive lo que predica. Solo Deus sabe. Disse, não os adapteis a este mundo. Não é isso? Sino transformaos mediante la renovação de vuestra mente para que verifiqueis qual é a voluntade de Deus. Lo que é bueno, aceptável e perfeito. Você vê que quando a pessoa vai permitindo que vá entrando pensamentos em ela, ideias paralelas à verdade. Há coisas que são parecidas com a verdade, mas não são necessariamente verdade. Por isso a importância do Espírito Santo. Porque a Bíblia disse que Ele nos guiará toda a verdade. A pessoa sem o Espírito Santo corre um grande peligro. Um grande peligro, porque pode que alguém ou situações tragam uma paralela verdade e você caiga. Argumentos que aparentemente parecem ser bueníssimos. Você diz, não, tem razão. Mas, biblicamente, é uma trampa. Mas é de a pouco para que você não tenha poder de reação, para que você não tenha a boa vontade de querer cambiar, para que você não entenda que a vontade de Deus é buena, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Então, o diabo não quer que você entenda o que Deus quer fazer em sua vida, você não entenda o que Deus quer, o que Deus quer de você. Então, salga-se deste ambiente de cansancio mental. Salga de esses pensamentos. Cuidado com sua vida. Cuidado. De pronto você não está percebendo que quizás você já não é mais a mesma pessoa com Deus que era. De pronto você já não tem a mesma disposição que tinha. Você antes tinha uma disposição para Deus, hoje já não tem. A coisa é muito despacito, para que você não se dê conta. Cuidado, eu quero orar com você. E você vai dar um brinco fora disso. Você vai sair daqui renovado. Venga aqui adelante, por favor. Você vai sair daqui renovado, vai sair daqui avivado. Em nome de Jesus. Vamos buscar a Deus com toda a nossa fé. Amém? Cierre seus olhos, em nome de Jesus. Cambia-me coração. Cambia-me coração. Quero ouvir tu voz. Quero ouvir tu voz. Entender tu querer. Entender tu querer. Limpa-me. Limpa-me. Limpa-me coração. Limpa-me coração. Como um raro em tus manos eu sou. Dá-me um coração de carne.